Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Oremos. Deus eterno, Deus amado, Deus gracioso, toda a honra, toda a glória te são devidas, Senhor. E agora, Deus, de uma forma especial, pedimos ao Senhor que use o teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações. Já te adoramos através de louvores, já lemos a tua palavra, mas agora, Senhor, um momento especial, se reveste de uma solenidade, de uma gravidade. Pedimos ao Senhor, ao poderoso Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que traga, Senhor, cativo todo o nosso pensamento à obediência do nosso Cristo. Usa o teu servo, mais uma vez pedimos, Senhor, fala que ele seja a boca de Deus nessa hora aos nossos corações. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, gente de Deus, povo da aliança. Como é bom louvá-lo, como é bom exaltá-lo. E mais uma vez repito, enquanto cantávamos, muito especialmente também o último cântico, a imaginação santa, movida pelos olhos da fé, e contemplando milhares e milhares, milhões e milhares de anjos nesse coral. Santo és para sempre. Louvado seja o Senhor. Eu sei que você deseja o mesmo. Quando estamos cantando, eu fico imaginando aquele dia quando aparecerá um sinal nos céus. E de repente, aparecerá o Filho do Homem, cortejado por poderosos anjos. E todos os joelhos se dobrarão diante dele. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Identidade e propósito. Segundo sermão da série. Há 8 dias aqui estivemos no poder e pelo poder do Espírito Santo. Relembrando para nós mesmos, fazendo com que outros tenham ciência de que nós somos filhos amados do Pai. Somos filhos amados do Pai. E como relembrarmos a nossa identidade, o nosso propósito é importante. É importante porque foi e continua sendo importante para o nosso Senhor e Salvador, Cleuma, Jesus Cristo, que também ela nos permitiu chamar também de Cleo. Já tem uma outra Cleo aqui, viu, Cleo? Importante para Jesus Cristo a identidade. Se não, vejamos, em Mateus 16, a partir do versículo 13, vamos ler um pouquinho esse texto aí. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 16, a partir do versículo 13. Erasmo querido, Nanda, sua filha muito amada, e o filhão que mais uma vez se encontra ali. O Senhor Jesus se encontrando em Israel, em Cesareia de Filipe. Ele faz a seguinte pergunta para os seus discípulos. Vamos ler juntos? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, todos juntos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Segura o texto aí, vamos continuar a leitura. Observem o quanto a identidade dele para ele é importante. É porque ele continua vivo, porque ele ressuscitou. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí os seus discípulos responderam. Nós seguimos a leitura. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E aí ele agora especifica a pergunta agora.
Ele olha para os seus e diz: mas vós, continuou ele, Jesus Cristo, quem dizeis que eu sou? Isso é a identidade. Shirley, Lucas. Aí a resposta vem do alto, pela instrumentalidade daquele que na época era o líder entre os líderes, Pedro, o líder entre os líderes, representando o colégio apostólico, como fruto de uma ação de Deus, uma ação do alto. Pedro responde, todos juntos. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Muito mais do que isso, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, 1º capítulo, 1º versículo. Então a identidade de Cristo para Cristo importava e continua importando até hoje. Assim como a identidade foi importante e continua sendo importante para Cristo, é importante também para a sua igreja. Deve ser importante para nós, pois é da nossa identidade também que emana o propósito, a missão. Tão importante a identidade que quando Pedro, como fruto de uma ação do alto, responde quem é Jesus, observe agora o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para Pedro e o colégio apostólico, todos juntos. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, tu és um homem abençoado, vocês são abençoados. Mas ele fala no singular: bem-aventurado és, tu és um homem abençoado pelos céus, tu és um homem feliz, tu és recipiente da graça celestial. Aí ele vai dar razão. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, todos juntos? Mas meu Pai que estás no céu. A identidade continua sendo importante para Jesus. A identidade de Jesus para Jesus é importante. Logo, a identidade da igreja também é importante para Jesus e importante para a igreja. Tão importante a identidade que observem Mateus capítulo 3. Observem comigo o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 3. Povo querido, povo de Deus, a nossa sonoplastia vai projetar o texto aí para todos nós. Os versículos 16 e 17. E depois vamos para Mateus capítulo 4. Porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele encontra força também para lutar contra o diabo, lá em Mateus 4, porque Ele tem ciência da sua identidade. Antes da tentação que nos é apresentada em Mateus 4, Ele recebe uma reafirmação de que Ele é o Filho amado de Deus. E só depois que ele recebe a reafirmação, ele já sabia, mas a reafirmação de que ele é o Filho de Deus, aí Mateus 4, tentação. E ele também tira a força daí para vencer o diabo. Vamos ler esse texto? Todos juntos. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Gente, isso é demais. A manifestação do Deus triuno aí, ó. A manifestação do Deus tripessoal. Um só Deus em essência, três em pessoas. Eternamente. Distintas, mas inseparáveis.
Aí o texto continua. Todos juntos. Eis uma voz do céu, a voz do Pai, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Jesus Cristo. Identidade reafirmada pelo alto. Agora vai para a tentação. Mateus capítulo 4. Agora o próprio Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado. Mas ele vai para o deserto com a consciência de que ele é o filho amado do Pai. Deus de Deus, luz de luz, ao Senhor Jesus Cristo, toda a glória. E a igreja diz. Aí começa a tentação. Capítulo 4 de Mateus. Sonoplastia abençoada, louvamos ao Senhor pela existência de vocês. Vamos ler juntos? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora observem como é apresentada a primeira tentação. Então, o tentador, preste bem atenção, em nome de Jesus Cristo. Esse tentador é real, viu? Não caia na teologia liberal não, viu? Que diz que o mal é o que fazemos aqui. E o mal também é um ser. A Bíblia apresenta também o mal como um ser angelical, caído. Faz parte da sua hoste e outros anjos caídos apresentados como demônios, espíritos imundos. No caso aí é o diabo. O querubim da guarda, era querubim da guarda, uma hierarquia celestial na qual Deus o havia colocado, mas ele resolveu se rebelar e aconteceu o que aconteceu. Todos juntos? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: olha agora, gente, entendam agora Mateus 3, leiam Mateus 3 à luz, leiam Mateus 4 à luz de Mateus 3 e leiam Mateus 3 à luz de Mateus 4. Qual é a primeira fala do diabo, do tentador? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que é que o diabo está tentando fazer com a segunda pessoa da Trindade que armou a sua tenda entre nós, assumiu plenamente a humanidade, com exceção do pecado? Tentar colocar dúvida na identidade do Messias, do segundo Adão perfeito. Mais do que isso, tentar fazer com que o filho coloque o pai na marginalidade da vida dele. Qual é a resposta que ele dá? A partir da sua identidade, queridos, o filho ama o pai, o filho obedece ao pai. Ele responde, Jesus, porém, respondeu: está... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não diz, eu sou filho, sim. Mas ele responde como implicações de filho: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais importante para mim do que o pão é obedecer ao meu Pai. É isso que ele está dizendo. E fica como exemplo para nós que em Cristo fomos transformados em filhos e filhas do Senhor. Mas a tentação continua, e ele ganha força na sua identidade para responder. Então o diabo, toda a igreja, o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e o texto continua. Ele disse... Você entendeu agora novamente, gente? Há o que? Uma repetição, não há? Se és filho de Deus, olha o importante de Mateus 3. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ei, se tem um ser que conhece Bíblia mais do que você, é um ser humano que possa se chamar, é um ser angelical que possa ser chamado de diabo, Satanás. Ele conhece Bíblia mais do que o melhor pós-doc em hermenêutica do mundo. E veja que ele vai usar a Bíblia para tentar o próprio Filho de Deus. Faz o quê? Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ele vai citar agora o Salmo, o diabo citando a Bíblia, viu? Cuidado.
nem tudo que reluz é. Porque está escrito, diabo, ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. E sabe o que nos chama a atenção? Ele sempre prega a verdade misturada com a mentira. Ou a verdade pela metade. E a verdade pela metade se transforma numa mentira. Cristo contrariou essa fala dele aí no sentido de isso aí não é verdade? Não. Ele só disse assim, olha, está faltando alguma coisa aí, diabo. Resposta dada. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele continua respondendo como filho, eu sou filho sim, mas eu não vou tentar ao meu pai, eu não preciso tentar ao meu pai. Vejam como a sua identidade também foi a força que ele usou para vencer o diabo. Mas não para aí, continua. Toda a igreja. Olha só, ele disse, tudo isso te darei se prostrado. Resposta. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Gente, eu imagino aquela cena real. Isso aí não é ficção não, viu? Isso aí não é mitologia, segundo o tal de um teólogo, Rodolfo Bultmann, que disse que a Bíblia é carregada de mitos para falar de certas verdades do alto. Não, isso aí foi real. Esse encontro entre o Filho de Deus e aquele querubim caído, chamado de diabo, ele foi real, real. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, toda a igreja, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que também deu força ao nosso Cristo para responder a Satanás foi a consciência, a ciência da sua identidade. Filho amado do Pai. E é por isso que nesta noite queremos aqui acrescentar uma outra verdade sobre a nossa identidade. Há 8 dias relembramos para nós mesmos de que somos filhos amados do Pai. No entanto, contudo, porém, não somos filhos para vivermos cada um no seu quadrado, cada um na sua ilha. Não. E aí eu vos convido para passarmos pela carta de Deus aos Efésios, capítulo 2. E nós temos aí também mais um elemento da nossa identidade. Elemento maravilhoso, já é do nosso conhecimento. Vamos apenas relembrar. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2. Povo querido, povo de Deus, observem. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. Observem a lógica do discurso paulino, do discurso de Deus. Vamos lá? Portanto, Paulo está dirigindo a igreja de Éfeso, que na sua maioria era composta de cristãos gentios. E ele diz, portanto, lembrai-vos de quê? Todos juntos? Outrora, vós, gentios na carne. O que ele quer dizer isso? Vocês não tinham a circuncisão, que era o sinal e selo da antiga administração da aliança da graça. Por isso eram chamados, continuamos a leitura, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo,
vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, gente, vejam, aí daria um sermão temático textual. O outrora e o agora seria o tema. O outrora das nossas vidas e o agora em Cristo. Daria um sermão temático textual. E começaríamos por aí. Outrora, ele disse lá, outrora, mas, todos juntos, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Ah, queridos, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus e paz com o outro. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, uma referência à lei cerimonial, e ele aboliu na sua carne. A lei cerimonial era a pregação do evangelho na antiga administração da aliança da graça. Mas uma vez que ele veio, a lei cerimonial cessou, porque Cristo é o antítipo do tipo. Ele é a concretude, Ele é a realidade. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Todos juntos. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios pela cruz. No versículo 17, todos juntos. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, gentios. E paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora vem a base hermenêutica, exegética e homilética para relembrarmos mais um elemento da nossa identidade desta noite. Um elemento que representa outros tantos. Versículo 19, todos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Agora bem forte essa parte. Última parte bem forte. Sois da família de Deus. Ah, pastor, eu já sabia, mas precisamos entender as implicações disso. Se você pegar a sua identidade e está lá, nome, a minha, por exemplo, Luiz Onilson Gil D. Aí em seguida tem filiação. Pai, José Vicente dos Santos. Mãe, Maria Gil de. Naturalidade, cidade, município, nacionalidade, brasileiro. Ei, todos nós temos um sobrenome, oriundo dos nossos progenitores. Os nossos progenitores receberam, por sua vez, dos seus progenitores. O sobrenome identifica a família da qual você faz parte. Existe até os brasões, não é? O brasão de família tal. Até hoje, quando você visita alguma região e alguém te encontra, alguém te apresenta, a pergunta é: você é de qual família? E alguém diz: olha, eu sou da família dos Moraes. Ah, é? Da família dos Moraes, sim. Ei, preste bem atenção. Nós temos um sobrenome
não apenas terreno. Nós temos um sobrenome celestial. Todos nós temos um sobrenome celestial. E o sobrenome que está sobre nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o sobrenome de Deus. É o sobrenome do nosso Pai celestial. E Paulo disse, somos membros da família de Deus. Eis aí mais um elemento da nossa identidade. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. E os senhores e as senhoras, amigos e amigas, meninos e meninas que nos visitam nesta noite. Precisamos ter a percepção bíblica correta do que significa ser família de Deus. E viver as suas implicações. Você parou para pensar? É sinônimo de, também, por ser família de Deus, é sinônimo de 1 Pedro 2,9, vamos lá, 1 Pedro 2,9, família de Deus, aí você pode pegar como sinônimo outras características dessa família. Essa é a família de Deus que forma, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, agora bem forte agora, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Vejam, nação santa. Kadosh no Antigo Testamento. Hágios no Novo Testamento. E a ideia é um povo separado por Deus e para Deus. Uma família separada por Deus e para Deus. Isso é Kadosh, isso é Hágios. Um povo separado por Deus e para Deus. Nós somos família de Deus, não porque escolhemos Deus, porque Deus em Cristo nos escolheu. Vós sois raça eleita. Somos membros da família de Deus, Mônica. E precisamos citar no plural, porque já temos muitas aqui também, graças ao Senhor. Temos a Mônica de Recife, temos a Mônica da Bahia. E que o Senhor envie outras Mônicas. Temos a Mônica também aqui, que faz parte da família. Simone, Mônica e por aí vai. O seu maridão que está ali também. Nação santa, membro da família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você sabe o que é ser propriedade exclusiva do Senhor? Você sabe o que significa ser família de Deus? Ser nação santa. Se você já viajou para outros países, especialmente países que exigem um passaporte, e outros que exigem um visto, você passa pela alfândega, não é? Você passa ali por onde deve passar. E lá você dá o seu passaporte, está lá com o brasão do Brasil. E lá a polícia de lá ou daqui, federal, e lá também, abre e vê. Nacionalidade, brasileiro. E passa por um instrumento da feridor, para em seguida bater o carimbo, passaporte carimbado, pode entrar. Mas você entra não como cidadão português, você entra como cidadão brasileiro. Para os portugueses você é brasileiro, dando como exemplo. Então preste bem atenção. Nós estamos aqui na terra. Para além dos nossos passaportes e identidades que descrevem a nossa naturalidade, a nossa nacionalidade, nós temos um passaporte celestial, com um brasão do alto, com um brasão de Deus. E você quer saber qual é o nosso brasão?
O nosso brasão é ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, o último parágrafo diz que o Senhor nos selou, Fátima, com o seu Espírito Santo. O brasão de Deus, na família de Deus, é a presença do Espírito Santo com a igreja. Eis aí o nosso brasão, o nosso passaporte celestial, família de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso tem algumas implicações bíblicas, existenciais, tangíveis, palpáveis. Não é só você que tem direito de chamar o Criador dos céus e da terra de Pai. E é por isso que na oração dos discípulos, abra sua Bíblia, Mateus 6, eu vou citá-la novamente agora. Você não encontra o Senhor Jesus ensinando os discípulos a orar assim: Pai meu que estás nos céus. E vocês acham que ele não ensinou no singular, foi por escolha arbitrária apenas? Não. Porque apenas ele pode chamar meu Pai, porque ele é Filho eterno. Os demais é nosso Pai. É Pai nosso. E só podemos chamá-lo Pai nosso nele, em Cristo. Aquele que pode chamar sempre Pai meu. Porque ele pode chamar Pai meu. Quem está em Cristo pode dizer com o outro Pai nosso. Mateus 6. Vamos ler aí o prefácio da oração. Está aí o prefácio da oração. O que é que diz? Portanto, vós orareis, Pai nosso, que estás... Ei, preste bem atenção, gente. Você já parou para pensar a implicação disso? Pai nosso. Isso deveria fazer com que olhássemos com mais cuidado para o outro que também faz parte da família de Deus. Deveríamos baixar mais o nosso nariz quando a gente às vezes olha com petulância, com presunção, com arrogância para o outro que também faz parte, é membro da família de Deus. Seja ele pobre ou rico, letrado ou iletrado, faz parte da mesma família de Deus, tem o mesmo brasão do alto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade habitando nele ou nela. Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Pai nosso. Não é meu, é nosso. Aqui tem coletividade santa. Aqui é uma marreta no individualismo pecaminoso que tem tomado o Ocidente. Aqui é uma marreta nesse cristianismo consumista, narcisista, que tem sido expressado por muitos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira petição vertical. A segunda petição vertical, venha o teu reino. A terceira petição vertical, faça-se a tua vontade. Preste bem atenção. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Implicação para nós que somos membros da família de Deus. Nós não existimos como filhos amados para promovermos a nós mesmos. Nós existimos como filhos amados e membros da família de Deus para sermos holofotes. Holofotes que apontam para quem? Para Deus. Holofotes que apontam para quem? Para Jesus Cristo.
holofote que aponta para aquele que está no palco do universo. O reverendo Ernest Maia escreveu um livro sobre introdução à cosmovisão reformada. E pegando carona com o servo de Deus do passado, disse: o mundo é um palco onde acontece o teatro santo de Deus. E ele é a personagem principal. Ele é o personagem principal. Os demais são coadjuvantes. O personagem principal nesse teatro de Deus, que é o mundo, não um teatro qualquer, mas um teatro real, como fruto do seu plano histórico redentivo. O personagem principal é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eu sou o coadjuvante e com muito prazer. Você não é a personagem principal, meu irmão. A personagem principal chama-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chama-se Jesus Cristo. E ele disse: quem honra o Pai, honra o Filho. Quem honra o Filho, honra o Pai. A Jesus Cristo toda a glória. E a igreja diz: amém. Membros da família de Deus. Mas aí tem 3 petições horizontais. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês. Prossigamos. O pão nosso de cada dia. Você encontra aí o pão nosso de cada dia. Pai meu, o meu pão de cada dia. Me dá. É essa a oração? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E sabe o que é que ele faz para ensinar a prática disso? Esse pão chega muitas vezes na casa do outro pela instrumentalidade do outro. E só pode fazer essa oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, quem entende essa implicação. Ele nunca te dá pensando só em você. Ele nunca te abençoa pensando só em você. A bênção é dobrada. Como assim, pastor? Ele abençoa você para você abençoar o teu irmão. Aquele também, junto com você, diz: Pai nosso que está nos céus. Porque somos membros da família de Deus. Aí você tem que agora perguntar com muita mais frequência: se não tem algum irmão teu com o qual vocês juntos oram Pai Nosso, passando necessidade. Porque não tem sentido. Pai nosso que estás nos céus. Aí ele pede: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu vou repetir. Muitas vezes, com o propósito de ensinar, o pão na casa do outro, que também é membro da família de Deus, vai chegar pela tua instrumentalidade, que também é membro da família de Deus. Seja por ações emergenciais, porque acidentes na vida acontecem. Seja você ensinando a pescar. Seja você dando um emprego. Mas o pão nosso vai chegar na vida do outro através de você. É dito muito por aí, e o que é dito eu concordo, tem base bíblica. Acontece que as pessoas banalizam. Você sabia que nesse exato momento tem outros membros da família de Deus dizendo: ó, Deus, está faltando, a minha despensa está vazia. E sabe quem é a resposta de Deus para essa oração? É você a quem Deus tem dado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o texto continua, a segunda petição horizontal: perdoa as nossas dívidas. Aí é pesado. Você tem feito essa oração? Assim como temos perdoado aos nossos, olho no olho. Pode olhar para mim. Teresa Alencar, ovelha preciosa de Cristo, Carlos Alencar, Anastácia, Dida, Marcelo, Léo, olho no olho. Tem que ser olho no olho. Bora, Samara. Bora, Cassiane, está crescendo, hein? Vou falar disso já já. Tem mais meninos chegando aqui. Vai chegar mais casamento, guerreiro. Aqui é a igreja também do casamento, é a igreja do menino, é a igreja da família, é a igreja de Deus. Amém. Olha para mim, Robson. Edilde. Olha para cá.
Jaqueline, Luiz está feliz agora? A noiva a partir de hoje será da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Larissa. Está ali, tá? Olha para mim. Perdoa as nossas dívidas. Bora lá, concluam. Assim como temos perdoado aos nossos. Agora, quando você pega a fala de Cristo, Pedro perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Qual é a resposta de Cristo? Você sabe o que significa isso para o judeu lá? 70 vezes 7. Símbolo de infinitamente. Perdoe-o. Sabe por quê? A dívida que ele perdoou, minha, é impagável. Assim como o Pai vos perdoou, perdoai uns aos outros em Cristo Jesus. Não deixe nada e ninguém nos afastar. Não deixe a soberba chegar e fazer morada. Não deixe o diabo buzinar no teu ouvido. Não deixe o rancor tomar de conta de você. Não deixe. Como é que anda a tua relação com o outro que também é membro da família de Deus? Mas tem a terceira petição horizontal. Vamos lá, continuemos. Todos juntos. E não nos deixes cair em... Mas livra-nos do... Só até aí. E não nos deixe no plural. Você é daquele que se preocupa só com você? Você sabe uma oração frequente que eu tenho feito? E tenho feito porque Deus tem me levado a que eu me enxergue a partir dele para ele. Livra-me de mim mesmo. Ainda há pouco, na confissão de pecados, eu orei, livra-me de mim mesmo. E aí na minha mente botei 2 pontinhos. Não me deixe ser governado pelas obras da carne, número 1. Não me deixe ser seduzido pelo mundo anti-cristianismo, anti-Senhor. E não me deixe ser enganado pelo diabo. Entenderam? Firma meus pés, fortalece as minhas mãos. Há pouco estávamos ali conversando com 3 ovelhas com o colégio pastoral para receber hoje. E aqui acolá o meu corpo fala. E eu sei que o teu também fala, do colégio pastoral amado fala. E tem alguns momentos você se encolhe. Você já ficou assim? Você já se percebeu se encolhendo? Você já se percebeu você se encolhendo? É quando você diz... Eu, Senhor, eu. Que privilégio pastorear a tua igreja, mas o que viste em mim? Aí ele responde na sua palavra, nada. Eu que coloco algo em você. A Deus toda a glória. Todo mérito é dele, todo demérito é meu. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. É ele, somente ele, para sempre ele, Jesus Cristo. Teu nome. Aleluia. Eu já estou tentado, guerreiro, a mudar a coisa hoje de novo aqui, viu? Porque essa canção hoje, da forma que foi cantada aqui, gente, foi extraordinário. Eu já estou aqui, já olhei para o guerreiro aqui, o parceiro Alberto, que é o diretor do Ministério de Canto, que talvez vai fazer isso mesmo, viu? Porque foi demais. Foi extraordinário. Deus seja louvado. Alguém me fez uma pergunta assim, uma ovelha bem submissa, e perguntou assim, pastor, se eu vejo erro no outro, é responsabilidade minha falar com ele? Eu digo, é. Mas vá até ele com atitude de socorrista e não de juiz. Vá como atitude de socorrista. Vá como SAMU de Deus. Seja um SAMU de Deus na vida do outro. Quando você perceber desviando os pés, vai lá, corra. Abra sua Bíblia rapidinho aí, Tiago, capítulo 5. Não nos deixes cair em tentação. Como membros da família de Deus, precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos ser SAMU de Deus, uns para os outros. Aqui e acolá encontramos membros da família de Deus feridos, machucados.
atingidos pelas flechas do diabo, pelas setas inflamadas do mal, e nós precisamos ser SAMU de Deus na vida do outro, que também é membro da família de Deus. Qual foi o homem que chorou por um outro homem que estava querendo a sua cabeça, e ainda assim ele chorou quando a notícia da morte dele chegou? Qual foi esse homem? Qual foi? Davi. Hoje, quando eu leio um texto desse, olha, Davi fugiu, se escondeu. Quem estava atrás dele? Saul. Quando chega a notícia que Saul tinha tombado, gente, qual foi a atitude de Davi? Foi essa? Foi-se a glória de Israel, pois essa era a linguagem com a qual se descrevia também um rei de Israel. Porque um rei de Israel também era tido como pastor, como guia do povo, porta-voz de Deus. E Davi chora, gente. Foi-se a glória de Israel. Ele chora pela queda de Saul, a morte, e ele chora pela morte do seu amigão Jonatas. Ei, Tiago. Os últimos versículos, Tiago querido, eu acho que é Tiago que está ali. Ou é Guilherme, é o Tiago, isso, o Tiago, filho de Kel. E também o Jean, não é, Jean? Isso. Os últimos versículos. Deixe-me ajudar aqui a nossa sonoplastia, que é melhor. Leia esse texto comigo com bastante cuidado. Já estou caminhando para o encerramento do sermão, queridos. Somos família de Deus, mais um elemento da nossa identidade e as suas implicações. Tiago, capítulo 5. Observem aí. Versículo 19 apenas. Tiago capítulo 5, versículo 19. Todos juntos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, o texto continua. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Quem já assistiu o filme Até o Último Homem? Filmaço, gente. É filme para assistir várias vezes. É filme para assistir várias vezes. Eu já citei aqui, já citei esse filme como ilustração em outras igrejas que eu pastoreei, e eu vou repetir. Assista esse filme e depois leia esse texto. Como membro da família de Deus, nenhum membro da família de Deus deixado para trás. Até o último membro da família, ninguém deixado para trás. Ou chega todo mundo junto ou não chega ninguém. Mas na verdade vai chegar, porque Jesus Cristo já chegou. Nós vamos chegar todos juntinhos, porque Jesus Cristo chegou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, disse Jesus, venceu o mundo. E aí a oração do Pai Nosso encerra dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas eu não vou encerrar aqui, não. A última implicação seriam dezenas e dezenas, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o Senhor assim permitir, se o Senhor quiser, já está garantido a parte da igreja, não é? Então, mas o dono da vida é Ele. Então, se o Senhor permitir que cumpramos o nosso mandato de 5 anos, e nós desejamos, teremos tempo para muitos sermões ainda envolvendo essas temáticas. Mas tem uma implicação aí que eu preciso ainda abordar com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 22. Porque se você está preocupado com o que você não tem aqui, ou a possibilidade de nunca ter, isso tem que deixar angustiado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tendo ou não, aqui, todos já temos uma posse garantida lá. E uma posse que foi adquirida com o sangue de Jesus Cristo.
Apocalipse 22, eu encerro o sermão com essa leitura com vocês. Apocalipse 22, vamos lá. João foi elevado ao terceiro céu lá, né? E aí ele vê muitas coisas lindas. E aí ele começa a narrar agora. Então, toda a igreja, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ele está descrevendo aí agora a nossa moradia eterna, o nosso palácio celestial, as nossas mansões celestiais. Agora continua o texto. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Lembra de alguma coisa lá em Gênesis? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E o texto continua. Todos juntos agora. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Mas não vou parar aí não. O 4. Os seus servos servirão e farão o quê? E contemplarão a sua face. E na sua fronte... Eita! Ah, que coisa linda, queridos. Somente a família de Deus desfrutará dessa mansão de Deus. Então, quando a coisa ficar difícil para você, segura a barra, segure firme, fique firme. Porque somente a família de Deus vai usufruir desse aí. João 14, Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar, eu voltarei. Ei, Jesus Cristo, Priscila, voltará, presbítero Manuel. Jesus Cristo voltará, presbítero Jorge. Jesus Cristo voltará, presbítero Eduardo. Jesus Cristo voltará, presbítero Paulo Pacheco. Jesus Cristo voltará, pastor Abraão, preciosa do Senhor. E a recompensa pelos muitos anos de pastoreio, 1 Pedro diz que ele mesmo vai te entregar, o Supremo Pastor vai entregar naquele dia a recompensa pelos muitos anos que o Senhor dedicou cuidando das ovelhas do Senhor, e ainda já quase que jubilado, ainda está aqui nos abençoando com a tua presença. Deus seja louvado. Amado presbítero Moisés, amado pastor Renato, amado presbítero Clécio, presbítero César, presbítero Humberto, Emerson, que eu saiba, presbítero é sempre presbítero, né, guerreiro? Mesmo que não esteja em exercício. Gente, nós somos família de quem? Então, sem arrogância e soberba, ergamos as nossas frontes, ergamos as nossas cabeças e marchemos, porque nós temos o sobrenome de Deus, nós temos o brasão de Deus em nós, e o brasão de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Por isso prossigamos como família de Deus, como igreja de Deus, sendo uma igreja imparável, imparável no Senhor e para a glória do Senhor. Diga para o complexo de inferioridade: aqui não, eu sou membro da família de Deus. Diga para o complexo de superioridade: aqui também não, eu sou igual ao meu irmão também, que é membro da família de Deus. Diga para todas as propostas do diabo: aqui só tem um rei, e ele é Jesus Cristo. E toda a igreja diz...